Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Sejam bem-vindos ao Genoma Cast, o nosso podcast educacional, nas quais falamos de diversos temas que são coerentes, relevantes para toda a comunidade escolar, professores, estudantes, familiares e interessados. Para falarmos hoje, ou para conversarmos hoje, convidamos a nutricionista Levi. Seja bem-vinda, Levi. Obrigada, Davi. Leviane Mota, mais conhecida como Levi, né? É esse apelido carinhoso que eu recebi das crianças lá no colégio. Tia Levi, esse é o apelido. Tia Levi. Exatamente. Levi, sempre gostei muito de comer. Eu sou uma pessoa que amo comer e não tenho muitas restrições alimentares no meu cotidiano. Mas existem os alimentos que eu mais gosto e os alimentos que eu menos gosto, né? Então, dentro dos alimentos que eu mais gosto, eu amo alimentos doces como bolo, esse tipo de coisa. E tenho um pavor, eu até como, mas alimentos hiper gordurosos, como, sei lá, joelho de boi, né? Aquele mocotó. Até como, mas não gosto. A minha pergunta é, existe alguma relação entre esses meus gostos de prazeres e de certa resistência com a minha infância? Total, Davi. Ao longo da vida, a gente vai criando as memórias afetivas e a alimentação é isso. Não é simplesmente comer para saciar a fome, mas a gente tem um comer afetivo, né? Hoje a gente fala muito na nutrição comportamental. Eu também tenho meu alimento preferido, que me liga a uma infância muito forte, uma memória muito forte da minha infância, que no caso é a paçoquinha. Nossa, quem não gosta de paçoquinha, gente? E aí, essa minha infância, inclusive teve um trabalho quando eu estava estudando, né, na faculdade, e a gente tinha que escrever sobre uma memória afetiva relacionada com esse alimento. E aí, foi isso que veio na minha mente. Por que eu sou tão ligada a doce e por que eu sou tão ligada à paçoquinha? Então, eu vim de Tumiritinga, uma cidade bem pequenininha, que mora no meu coração. E a minha rua tinha um apelido, né? Que era a Rua do Sapo. E eu lembro muito da dona Raimunda. Ela produzia sabão e ela fazia paçoca. Então, a minha família, né? Naquele tempo, a gente não tinha tanto contato de ir nas lojas, comprar doce. Não tinha essa facilidade financeira e nem a facilidade para comprar, né? E aí, meu pai comprava os ingredientes, que era, no caso, o amendoim e o açúcar, e ela fazia no pilão. Pensa, pra mim, a memória que me vem é como se aquele pilão fosse gigante. E eu, criança, esperando com a vasilha ela terminar de socar no pilão para colocar na bacia e levar para casa. E ali era a sobremesa que podia comer no copo, que era na colher, né? Não era a paçoquinha modelada de hoje. Era até mais saudável do que essa que a gente compra no supermercado. Mas assim, toda vez que eu como a paçoquinha, mesmo industrializada, ela já me remete àquela memória. Então, eu lembro da dona Raimunda, que parece que ela nunca envelheceu de quando eu era mais nova. E ela socando aquele pilão gigante que parece que nunca ia acabar. Então, assim, eu amo doce, eu sinto muita vontade comendo doce e eu sempre lembro nisso. Então, ao longo da vida, nós vamos criando memórias com os nossos alimentos, seja qual for. Mas se você teve um momento de alegria ou até mesmo de tristeza, aquele momento vai te marcar. Também na sua vida adulta. Então, você vai lembrar, não tem outra forma. Eu acho isso fantástico, né? Quando eu estava na universidade, eu fiz uma disciplina chamada Antropologia Alimentar. E ela fez com que eu abrisse a cabeça para exatamente o que você está dizendo.
que é o fato de que o alimento ele não pertence só ao campo da nutrição, vamos pensar assim, né, que seria a satisfação orgânica do nosso corpo, né? Mas ele tem também todo um campo cultural, das relações, então, de identidade, das relações de afeto. E para mim faz muito sentido quando você fala dessas memórias. A minha mãe era boleira, então por isso eu gosto tanto de bolo, né? Minha mãe era porque ela parou de ficar fazendo bolo. Mas mamãe tá vivinha, né? Mãe, beijo. Mas eu adoro isso. E a questão da gordura tem a ver também com minha mãe. Olha só que interessante. Minha mãe sempre foi a pessoa preocupada em ferventar os alimentos da feijoada, que era exatamente para tirar aquele excesso. Então, acho que é por isso, né? Sempre que eu penso no joelho do porco, né? Eu penso naqueles de bares, que geralmente são bem gordurosos, né? Muito legal. E dentro desse universo, Levi, a família, então, ela ocupa um espaço muito importante. Afinal de contas, a família ela é uma instituição primária. Ela é onde você aprende a falar, é onde você aprende a interagir com outros ambientes, é onde você aprende a comer, né? E dentro desse processo de aprendizado, você já disse, existe não só um vínculo de alimentação, como um vínculo afetivo. Agora, minha pergunta vai exatamente num espaço que, por vezes, é de choque. Um lugar chamado escola. Porque o que acontece? Na família, a gente aprende algumas coisas. Na escola, por vezes, ela te cobra outras coisas. Então, na sua família, você aprende a falar um português coloquial. Na escola, te cobra falar um português formal. Essa cobrança, ela tem um objetivo. Criar uma sociedade mais uniforme, mais coerente, assim vai. Aí, a minha pergunta se dá no seguinte aspecto. No campo nutricional, a escola, ela colabora de alguma maneira nesse ambiente, ou ela deveria colaborar de alguma maneira nessas nossas relações alimentares? Então, Davi, a gente tem 2 perfis, né? No caso de rede privada e no caso de rede pública. Então, na rede pública, né, por lei, já tem essa preocupação. Então, na rede pública, a criança não pode entrar com nenhum alimento. Somente a alimentação ofertada pelo colégio. Então, já tem a nutricionista, né? A realidade aqui de Valadares, os meninos que são do período integral têm um almoço, tudo direitinho, calculado e equilibrado, pensando do lado nutricional. E aí, quando você vai para a rede privada, algumas escolas trabalham com o lanche coletivo, né? Onde eles distribuem ali entre a turma, entre os alunos, montam um cardápio que vai levar. E temos também a lancheira que traz de casa mesmo. Então, algumas escolas têm essa preocupação de orientar as famílias no manual. Então, no Genoma mesmo tem o manual do aluno e nesse manual já traz algumas orientações básicas do que deve ser levado e o que deve ser evitado levar para o colégio, até mesmo para não ter essa exposição, para atrapalhar a alimentação de um outro aluno que já é mais para o lado saudável, ou até mesmo já pensando em benefícios que a alimentação vai trazer para esse aluno. Então, tem escolas que vai auxiliar e já tem escolas que vão atrapalhar. Principalmente datas comemorativas, tá? Então, quando chega datas comemorativas, já está fazendo parte, né, cultural das escolas de dar brindes para as crianças. E, geralmente, os brindes são doces. E tem família que não oferece, né? Então, a escola, nesse caso, algumas vêm mudando, estão dando lembrancinhas que são jogos, quebra-cabeça, alguns brinquedos, e outras estão procurando, pelo menos, informar a família e perguntar sobre. Né? É o que a gente faz lá no Genoma. As meninas mandam um comunicado e a família pontua se pode ofertar ou não. No caso de não, oferece outra coisa para aquela turma. Entendi. Ou seja, existe hoje em dia já até do campo legislativo, né? Já Sim. que as escolas do estado, do município, elas regulam a parte alimentar. E se existe algum tipo de preocupação e ela é regulada, existe um profissional atuando aí, né, Levi? Sim. Então, a pergunta que eu te falo é, a nutrição infantil não é só, então, sobre emagrecer uma criança ou fazer com que ela ganhe peso, correto? Ela é muito maior do que isso. Como é que ela atua, então? E como que você, que é uma nutricionista dessa área, atua no cotidiano dessas famílias, dessas crianças e assim vai?
Então, Davi, eu vou retornar só um pouquinho. Tá. O que acontece? Eu formei na Univale em 2019. Passou um tempinho, veio a pandemia, né? Então, eu continuei na minha área de atuação, que era professora na educação infantil. Então, depois que normalizou as coisas, que eu quis me arriscar na área da nutrição e deixar um pouco a área da educação. Mais ou menos, né? Deixar um pouco mais ou menos. Porque no período da faculdade, eu sempre falava com as meninas. Eu falava assim, não, se for para eu atuar na nutrição, porque eu já tinha uma profissão, né? Eu falava, se for para eu atuar na nutrição, vai ser só se for com criança. Só que quando eu estudava, que a gente iniciou em 2016, esse meu pensamento veio mais ou menos em 2017, não tinha essa nutrição focada em criança. A gente tinha uma disciplina materno-infantil. Só que o materno-infantil era voltado apenas para gestante. Então, era aquele cuidado, a alimentação que deveria ter com a mãe, né? Gestante, para não influenciar na saúde do bebê. E aí, eu não imaginava que teria essa parte infantil, mas eu já almejava essa parte. E aí, naquela época, tratamento para criança era igual de adulto. Então, você foi no consultório porque a criança estava obesa, acima do peso. E aí, a nutricionista passava para a mãe um cardápio para seguir. A realidade hoje é totalmente diferente. A nutrição materno-infantil hoje, ela tem fertilidade, né? Então, ela vai abranger desde a concepção até a adolescência daquela criança. E aí, o que acontece? Hoje, né, a atuação do nutricionista infantil no consultório é diferente. Ela não é pensada em cardápio. Tem criança que vai passar por uma consulta, ela não vai receber cardápio, ela vai receber orientações do que deve evitar, de trocas a fazer, porque às vezes a nutricionista infantil vai receber criança que só come arroz no almoço e um empanado de frango. Então você vai... Só um parêntese, Levi. Eu estudei com um cara, 19 anos, hein? Ele morava na minha república. Ele só comia arroz com empanado de frango ou miojo. Não tô brincando, tô falando real. Ou seja, não é só de criança, às vezes, essa alimentação. Mas sabe por que isso acontece, Davi? Porque quando você é criança e você não passou por um tratamento para ressignificar essa alimentação, para vencer alguma sensibilidade sensorial, porque talvez ele tinha alguma sensibilidade sensorial por cor, textura, né? A crocância, porque o empanado de frango é crocante. Gostoso. E aí, se não tem esse tratamento ao longo, né, da infância, ela vai se perpetuar na vida adulta e vai continuar assim. Então, precisa passar por um tratamento. E a mesma coisa é com as crianças. Então, a nutrição infantil hoje, ela é voltada para isso. Por que a gente faz oficina culinária, através de jogos, através de incentivos, quadros de incentivos, não fazer troca e barganha. Quadros de incentivos, apresentar para a criança o quadro, colocar ali aquele desenho animado que ele mais gosta, porque as indústrias fazem isso para eles comerem alimentos industrializados. Por que a gente não pode fazer, né? Perfeito. Então, é assim, hoje não é mais dieta, a gente pensa no crescimento, desenvolvimento daquela criança, tanto desenvolvimento em relação a peso, estatura, mas também no neurocognitivo. E, Levi, você falou aí da questão da textura, né? Existem crianças que existem muitas resistências e existem crianças que têm uma resistência muito específica, mas que elas se alimentam muito bem. Também, é uma dúvida que realmente eu tenho. É comum que a gente tenha uma coisinha ou outra que a gente não se adapte. Normal, né? Ou seja, as famílias não precisam desesperar só porque eventualmente o seu filho não gosta da textura de mamão, né? Porque o mamão é um alimento específico, ele é molengo, mas é importante que se crie desafios ali para ele. E nesse campo, pode ser que ele desenvolva esse gosto ao longo do tempo, ou pode ser que ele não desenvolva. Eu acho que é um pouco disso que você está falando também. Sim. O que é complicado é a criança que não está comendo nada. Então, assim, vamos usar de exemplo o mamão. Às vezes a família quer introduzir o mamão, até mesmo para levar para a escola, ou para ofertar em casa mesmo no lanchinho da tarde. E aí, o que ela precisa primeiro avaliar? Quantas vezes eu já coloquei essa criança à exposição desse alimento? Então, não quer dizer que eu ofereci 1, 2 vezes, ele não quer mais e eu vou abandonar aquele alimento. Mas, às vezes, ele não come mamão, mas ele come cenoura. Então, vai crocante. ter isso. E também tem alguns nutrientes que tem no mamão.
Então, às vezes, a criança, realmente, igual eu, não gosto de alimento amargo. Então, não quer dizer que eu sou obrigada a comer a jurubeba, porque só nela que vai ter aquelas vitaminas e aqueles nutrientes. Então, assim, hoje, né, tem uma gama de informação na internet e tem muitas famílias que pesquisam muito sobre. Eu costumo dizer que, às vezes, tem família que vem para o consultório e está sabendo mais do que o nutricionista. De tanto que ele leu e pesquisou sobre, e ele está querendo só mesmo ajustar a rotina, orientações de como proceder. Então, tem famílias que já fazem isso. Ela olha qual alimento que ela pode estar substituindo. Então, meu filho não come feijão, mas ele aceitou bem lentilha. Ótimo. Porque tem criança que não gosta mesmo do feijão, mas ele gosta da sopinha de lentilha, ele gosta dele batido. Então, ele está no mesmo grupo alimentar e ele vai enriquecer aquela criança da mesma forma. Perfeito, você comentou aí sobre a rotina, né? Nós falávamos disso no episódio anterior. E no nosso público, né, que são crianças de escolas privadas, eles levam lancheira. E aí a minha pergunta é, Levi, o que está na lancheira da criança vai impactar no cotidiano, na rotina dessa criança lá na escola? Porque a gente monta a lancheira às vezes pensando só no gosto do filho, né? Mas a gente também talvez precise pensar esse lado. Existe uma relação direta ou uma relação indireta? Como é que funciona isso? Então, Davi, a obesidade infantil cada vez está aumentando mais. Por mais que está tendo muita informação, as famílias estão buscando, mas os números não param de crescer. E aí, a saúde no geral, né, até a Sociedade de Pediatria, que é o órgão que nós nutricionistas seguimos, eles falam muito sobre isso. E aí, da mesma forma que a pirâmide alimentar foi criada para orientar as famílias sobre a porção de qual alimento, e por isso que os doces e açúcares estão lá na ponta da pirâmide, né? Menor quantidade, menor porção, nós temos também orientações em relação à lancheira escolar. Não sabia. E aí, essa orientação, ela fala sobre isso. Deve ter 3 grupos alimentares nessa lancheira. Carboidratos, né, que seria um pãozinho. Vamos supor, vou montar um lanche aqui mais ou menos. Carboidratos, que podia ser o pãozinho. Proteína, que não necessariamente precisa ser separado. Eu posso fazer caseiro, um bifinho de hambúrguer e colocar nesse pão. E uma bebida, né? A orientação é que a bebida seja água para acompanhar o lanche. Mas, principalmente na nossa região, muito calor, as crianças já estão habituadas, a gente inclui o suco. Então, que esse suco seja um suco nutritivo. Seja um suco saudável, né, natural. E nós temos também industrializados de caixinha, mas que se você olhar nos ingredientes, ele é de boa qualidade e pode colocar por causa da rotina. Entendi. Então, carboidrato e as vitaminas e nutrientes que seriam vitaminas e minerais da fruta. Então, seria carboidrato, proteína e as vitaminas e minerais frutas. Então, o suco, na verdade, ele nem entraria. Seria água. Então, uma porção... Ele é um afeto, né? Seria uma porção desse alimento para a criança. A porção vai depender da idade da criança, tá? E da fome, né? Porque tem crianças que elas alimentam melhor, gasta mais energia durante o dia. Então, faz natação. Então, ele vai precisar de uma porção maior mesmo, tá? Então, essa porção vai depender disso. Agora, na escola, o que vai acontecer? Se você vai olhar mais pelos gostos das crianças, você pode tentar adaptar. Porque tem família que tenta, tá, Davi? Sofre tentando, quer mandar um lanchinho mais saudável, mas quando ele abre a lancheira em casa, ele toma um choque porque tá tudo lá. Então, vamos supor, né? Doce. Meu filho gosta de bolo de chocolate. Então, eu vou fazer um bolo de chocolate para ele e vou tentar enriquecer esse bolo de chocolate, mesmo que eu vou mandar ele. Então, por exemplo, um dia a gente estava falando sobre brownie, aí o Gael mesmo falou, lá em casa meu pai faz brownie, mas é brownie de feijão. Brownie de feijão. A gente já fez a gente fez o bolo, né, não o brownie, usando o feijão preto. E aí os adultos que foram experimentar, que eu falava assim, gente, vem experimentar o bolo. Ah, é de chocolate? Não, é de feijão. Aí quando falava é de feijão, eles tomavam um choque. Ah, eu não vou comer isso não. Então, assim, eles têm o mesmo impacto se fosse uma criança. Agora, as pessoas que eu dei para experimentar e só falei assim, toma um pedacinho de bolo de chocolate. Comeu e nem percebeu que tinha o feijão. É certo esconder da criança que tem o feijão? Não.
Mas se você está preocupada, não está tendo como enriquecer essa alimentação, de início você vai colocar e você vai tentar separar na sua rotina um dia para produzir essa receita com ele, e ele vai ver que você colocou o feijão. E ele já conhece o sabor daquele alimento e não vai ter esse receio, esse medo do feijão que vai estar nesse bolo. Então, assim, na escola, quando manda esse lanche, a família tem que pensar dentro do que ele tem. Porque nós temos crianças que comem de tudo e temos crianças que não comem de nada. Então, a família precisa... A família vai conseguir seguir esses 3 grupos alimentares? Nem sempre. Mas ele vai tentar incluir, coloca o alimento de segurança da criança, né? O meu filho gosta de biscoito de polvilho. Então, eu vou deixar o biscoito de polvilho mais a introdução do alimento. Por que que a gente tem que ter esse cuidado, Davi? Porque vários estudos, né, por causa dos números que vem apontando que nossas crianças estão tendo doenças de adultos. Eu recebo no consultório crianças de 5, 7 anos, colesterol alto, pré-diabéticos. E aí a gente está tendo essa preocupação e as famílias também. Então, teve muitos estudos, e nos estudos fala que se essa criança tiver uma lancheira rica em açúcares, doces, gordura, principalmente o doce e açúcar, vai influenciar no rendimento escolar, vai influenciar na atenção. E se for uma criança já atípica, que já tem essa dificuldade para concentrar, vai influenciar mais ainda. Entendi. Inclusive, quando você comentou desse choque, né, da lancheira, o Gael, meu filho, a gente tenta, né? A gente, de vez em quando, como todo e qualquer pai, concede também, né? Existem concessões. E eu lembro que uma vez ele chegou no supermercado e falou assim: pai, compra esse negócio aqui pra mim. E era um waffles, né? Eu falei assim, mas você nunca comeu waffles? Ele falou, já comi sim. Eu falei assim, onde você comeu waffles? Aí ele falou assim, eu comi da coleguinha tal. E aí a coleguinha tal tava chegando em casa com a lancheira vazia. E a mãe tava toda feliz que a menina tava comendo tudo. Aí quando nós descobrimos, na verdade, ela tava compartilhando os alimentos com os coleguinhas, né? Então é muito interessante esse universo da criança também. Porque ele aprende também com o outro. Então, por vezes, essa responsabilidade não é só com o seu filho. Ela é uma responsabilidade coletiva e isso é muito legal. Levi, para a gente caminhar então para o fim. Você fez um comentário que eu achei sensacional. Na verdade, é um comentário que junta 2 coisas. A primeira delas é interessante tirar um dia para preparar esses alimentos. E a outra é convidar a criança para preparar esses alimentos. Então, dica da Nutri, tá? Dica da Nutri. Como é que eu vou pensar? Vou pensar o Davi. Como que o Davi vai pensar esse planejamento da semana? Eu já sei que tem que ter esses 3 grupos, né? E por que eu preciso colocar o Gael para fazer a comida junto comigo, para além da experiência afetiva? Então, vamos lá. Inclusive, eu até forneço, né, para alguns pacientes que as mães têm dificuldade com a lancheira. Muita dificuldade. E aí, eu monto um quadro, tá? Você pode montar um quadro com os dias da semana, no Word mesmo, coisa básica. Mas para ajudar mais ainda essa criança, coloca um personagem. Qual é o personagem preferido do Davi? Do Gael, quer dizer? Atualmente é o Jake e o Finn do Hora de Aventura. Então, coloca o Jake e o Finn nessa folha, no desenho. E aí, escreve lá em cima, lancheira do Gael. Então, vai estar lá de segunda a sexta e os dias. Então, você vai planejar junto com ele. Olhando os 3 grupos alimentares, faz uma lista, né? O que seria o carboidrato, a proteína e opções de fruta. Porque as frutas também tem que variar. Tem criança que só come banana. Então, o ideal é que varie. E aí, vamos supor que o Davi vira pro Gael e fala assim, meu filho, nós vamos agora planejar o seu lanche da semana que vem. Isso na sexta-feira, porque você vai ter tempo com ele no sábado e no domingo para produzir. Então, deu na sexta-feira, Gael, vamos lá então, na segunda-feira. O que tem aqui de carboidrato? Olha, tem pão com queijo, tem hamburguinho, tem opção de... tapioca, que ele gosta. Crepioca, tem bolo, tá? Então, o que você quer na segunda? Pai, tô querendo um bolo. Então, vamos colocar um bolo de feijão? Ok, aí você anota junto com ele. Ou pode fazer impresso, se a criança não escreve, não lê. Pode imprimir o desenho do bolo e aí pedir a criança para colar. Por que isso é importante? Ela está participando. Tudo que você participa,
você está sempre mais disposto a experimentar. Perfeito. Então, se ele participa montando essa rotina da lancheira, ele participa planejando, montando, cozinhando, na escola ele ainda vai falar com os alunos, com os colegas da sala. Aqui o bolo que eu trouxe hoje, eu fiz junto com meu pai. Exato. Então, assim, vai influenciar positivamente. E tem estudos em relação a isso. Criança na cozinha vai influenciar na alimentação. Então, vamos supor que o Davi não tem rotina, não consegue fazer com o Davi. O Davi não consegue fazer com o Gael, desculpa. E aí, você não tem tempo na rotina. Mas, na hora do almoço, o Gael pode participar lavando uma alface, picando um tomate, picando um tomatinho cereja que você pode colocar na lancheira. Exato. Entendeu? Então, essa participação da criança vai ajudar. A gente tem na escola, né, no Genoma, a cozinha da Gigi. E nós temos crianças que não comiam. A mãe já me mandou feedback no Instagram. Mandou foto da criança comendo alface. E a mãe falando, Levi, olha isso aqui. Esse menino não come alface. Ele me pediu hoje no almoço. E aí eu falei, meu filho, mas você não come? Ele falou, não, eu já comi lá na escola. Tia Levi falou que é bom pra limpar a barriga, né? Pra limpar a barriguinha e tal. E a mãe toda super feliz. Mas isso foi porque a exposição que ele teve na cozinha a esse alimento deu coragem pra ele experimentar. Então, se a criança é exposta àquele alimento várias vezes, ele vai experimentar. Mas também a família não tem que ficar assim, come aí, ó, a gente que fez, experimenta. Não. Tem criança que às vezes ela vai querer tocar, cheirar. Olha, vamos ver o cheiro que dá? Olha, ele dá um barulho. Ele dá um barulhinho em relação a quando a gente aperta. Porque tem criança que vai conseguir pôr no dente para dar o barulho, mas tem criança que não. Então, essas orientações que o nutricionista infantil vai caminhando para a família. Olha, não deu certo isso, então vamos tentar aquilo. Mas a família também pode ir fazendo. E o que a Levi puder ajudar, orientar, eu sempre ajudo. Inclusive, lá na escola, eu já ajudei uma mãe assim. Ela me mandando mensagem de 2 aninhos, só estava na mamadeira. Tinha perdido a alimentação e a gente conseguiu resgatar. Ela me mandando mensagem, ela filmando. E aí eu falava com ela, leva um brinquedo. Ah, mas não pode brincar com comida? Pode. Desde que seja uma brincadeira significativa. Que ela tenha um objetivo. Então, aí eu falava com ela, fala com ele, dá a criança, fala com ele, vamos dar o carrinho um pouquinho, tá com fome. E aí eu falava com ela, não insiste com ele, é só o brinquedo. Se ele quiser, ele vai sentir a vontade e vai comer. E a gente foi fazendo isso. Então, assim, ele estava participando do processo. E é isso que a gente tem que fazer também com a lancheira e com a alimentação em casa. Nossa, sensacional. Inclusive, assim, você tocou num ponto que eu acredito muito, né? E eu acredito como pai, acredito como educador, que é quanto mais você proporciona protagonismo, maior o pertencimento. E quanto maior o pertencimento, mais responsável você sente por aquilo, né? E isso é muito legal. E como dica, tá? Porque eu sou um papai que cozinho lá em casa, eu sou a única pessoa não, eu sou o principal responsável pela desenvolvimento alimentar lá de casa. Gente, existem facas para crianças, tá? Existem facas, inclusive daquela marca famosa, a mais famosa de todos, é uma faca extremamente legal. Ela corta muito. Se você der uma cenoura, ele vai conseguir cortar a cenoura com ela, mas ela é extremamente segura. Ela tem um poder de corte bom para uma criança manejar na cozinha, cortar um tomate cereja, cortar uma cenoura, e ao mesmo tempo vai ser segura, porque ela não tem ponta, ela é um material de plástico e assim vai. Davi, então, só em relação à dica. A minha faca, inclusive, sumiu. Em relação à dica, quem mora aqui em Valadares, né? Agora tem as lojas de preço único. Nessas lojas de preço único tem. É mesmo? Eu tô precisando repor a minha. Tem dela e não é da mesma marca, né? Mas para iniciar, para um vegetal, para uma fruta, já vai ajudar a família. E outra coisa que é super bacana para a família colocar na lancheira, que pode auxiliar, são os adereços, né?
Inclusive, eu comprei, chegou, né, a formiga de espetinho. Então, ela tem um espetinho na formiga que é para colocar pedacinho de fruta, tem os garfinhos, olhinho. Então, coisas atrativas para ajudar a criança. Que torna a alimentação lúdica, Sim, né? mas o que não pode faltar, que é muito bacana, é a família fazer um desenho. Você montou a lancheira ali, você pode fazer um desenho, um coração, eu te amo, bom lanche, e colocar na lancheira. Então, assim, quando a criança abre a lancheira e vê o recadinho, ou ver o adereço, o que começou de memória afetiva em casa, ela vai se prolongar lá na hora do lanche na escola. Ó, Levi, perfeito. Que diálogo gostoso. Pessoal, é isso. Nosso episódio de hoje se encerra com esses aprendizados que, para além do campo nutricional, eles também alcançam o campo dos afetos, né? E na condição de escola, na condição de família, muito mais do que as experiências racionais, nós precisamos entender que precisamos estabelecer relações de afeto, relações significativas. Levi, muito obrigado mesmo. Que conversa maravilhosa, aprendi muito mesmo. Queria desejar para você, assim, nossa, muito, muito mais prosperidade que você já tem tido. Você tem sido fantástica. Para quem quiser acompanhar a Levi nas redes sociais, assim, tem várias postagens lá bem legais, dando dicas sobre nutrição infantil. Levi, seu recado final para a gente ir embora. Eu que agradeço, viu, Davi, pelo convite e de poder estar contribuindo um pouco mais, né, com as famílias. O meu recado especial é pensar, né, que a família pense que o que ela for influenciar na alimentação da criança hoje, isso vai se perpetuar para a vida adulta. Então, não desistir, ter paciência, porque eu sei que não é um caminho fácil, mas que no final vai valer a pena cuidar da saúde hoje para não cuidar de uma doença no amanhã. Isso é verdade, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a maior lição que a gente pode pensar, né, é hoje talvez uma indisposiçãozinha ou um esforço a mais para um futuro mais leve. Verdade. Né? Pessoal, muito obrigado. Um grande beijo para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.